de PSD, PR e PP não desistem e querem abocanhar ministérios em troca da reforma da Previdência. A ideia é atrasar o trâmite do texto para aumentar o poder de barganha. Pelos planos do Centrão, a pasta dos transportes iria para o PR, da Ciência e Tecnologia para o PSD e o Desenvolvimento Regional para o PP. Resta saber se Bolsonaro vai topar esse jogo. José Maria Trindade, será que vai topar esse jogo? Será que vai fazer aquela exigência de que pelo menos seja um quadro técnico? Será que até essa exigência vai acabar caindo? Como será? Você conhece aquela frase, ele não vai não. Pois é. O presidente Jair Bolsonaro recebeu, como pediram, os representantes dos partidos políticos. Fizeram fila, uma romaria no Palácio do Planalto e foram para lá presidentes de partidos políticos, como Paulinho da Força e outros, líderes. E nas reuniões, para mostrar que se tratava de um debate republicano, o presidente deixou aberta a outros deputados, e, evidentemente, a ministros do Palácio do Planalto, chamados ministros da Casa e assessores. E a infalível moça que registra tudo o que acontece no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Ela registra, copia tudo o que foi discutido, o que foi conversado. Isso é uma vacina do presidente Jair Bolsonaro para ninguém sair de lá dizendo que tratou com ele outros assuntos que não foram tratados. Pois bem, e eles voltaram decepcionados, porque não tiveram aquela chance de falar com o presidente assuntos fora do que foi discutido, que é exatamente um plano político para salvar o país, que está numa dificuldade econômica muito grande. Nós não podemos esquecer que temos mais de 13 milhões de desempregados. A economia do país não está desenvolvendo como era previsível, principalmente porque a reforma da Previdência está trancada no Congresso Nacional. O Centrão, esta entidade sem um líder definido e sem liderança fixa, cismou de demonstrar força no Congresso Nacional e está, assim, atrapalhando a vida do país e do presidente Jair Bolsonaro. Impediu a votação da reforma da Previdência nesta semana, era a previsão, era o cronograma. E o incrível é que o Centrão foi receber apoio exatamente do PT e dos partidos de oposição. E pelas contas ali, o Centrão, Augusto e Felipe, tem ali por volta de 250 deputados, de vários partidos, na Câmara dos Deputados. Isso é muito. 257 forma a maioria na Câmara dos Deputados. E aí essa maioria se torna imbatível quando o assunto é contra o governo, ou seja, a favor da oposição. E aí, pronto, está colocada a dificuldade. Como eles vivem de criar dificuldades para vender facilidades, agora eles estão pensando que com essa dificuldade podem voltar o que era antes a velha política de dividir aqui os nacos do governo, ou seja, repartir o governo. Mas não vai acontecer, não. A ameaça vai ficar em ameaça e pronto. Olha, eu posso parecer otimista, mas eu acho que a crescente percepção popular de que a reforma da Previdência é o primeiro passo e urgente para que o Brasil comece a sair da mais profunda crise econômica que viveu nas últimas décadas, eu acho que isso vai acabar facilitando a aprovação, reduzindo as dificuldades, não facilitando, reduzindo as dificuldades para a aprovação da reforma. Por quê? Nenhum desses partidos, nem esses que se apresentam como partidos de esquerda, nem esses picaretas do Centrão, tem uma proposta vinculada à Previdência para apresentar. É só truque. Tira isso, tira aquilo, mexe aqui, mexe ali, tudo pretexto para que eles barganhem, como antes faziam, cargos, nós estamos repetindo aqui insistentemente, cargos no segundo escalão ou cargos que tenham cofres muito promissores. Não vão conseguir. O ministro Tarcísio da Infraestrutura está sendo elogiado por todo mundo. Ele está botando para frente a ferrovia do Sarney, que começou em 1988. Nesse prazo aí, os japoneses teriam construído umas 25 rodovias de milhares de quilômetros. Só corrupção.
Agora, eles são o PR, que quer o Ministério, a pasta dos transportes, deve ser uma secretaria, né? Uma coisa dessa rouba nessa área há quase 20 anos, meu Deus do céu. E eles querem de volta, é a raposa querendo de volta o galinheiro. Como é que pode? Como é que o presidente Bolsonaro vai jogar no lixo todas as promessas que fez para atender a uns picaretas liderados pelo Valdemar Costa Neto, ainda que ele não está ocupando cargo eletivo? Tanto problema policial ele tem, não pode, mas controla o partido. E esses outros partidos também dispensam apresentações, o currículo basta, o prontuário basta. Então não vão conseguir isso, e acho que a opinião pública tem que acordar imediatamente para isso começar a forçar essa turma a trabalhar direito. Eles conseguiram chegar a esse feriadão sem aprovar a constitucionalidade do projeto. É isso que está em discussão, não estão eles querem discutir agora. Isso aqui é para empurrar com a barriga, eles querem criar dificuldade. Isso seria discutido na comissão especial, né? Mudanças eventuais do projeto. Por que eles querem mudar agora? E tá também o Rodrigo Maia jogando junto com eles, tá? Fica ali no jogo duplo e estimula esse tipo de pressão do Centrão. O que eles querem? Dinheiro e cargo. É isso. Agora os líderes do Centrão dizem que não querem cargos, nem emendas, nem espaços. Quer ajudar o Brasil. Nem espaço no governo. É isso que eles dizem. E inclusive o Estadão noticiou hoje que a estratégia armada pelas lideranças do Centrão é retirar do texto na comissão, quer dizer, na CCJ, que é onde o texto está nesse momento, apenas os itens que não têm impacto fiscal e deixar os pontos mais sensíveis para sangrar o governo na comissão especial, fase na qual o conteúdo da proposta é analisado pelos deputados. É isso que diz o jornal. E eu li também por aí, e circula essa informação de bastidor, que tem tudo a ver com essa notícia, Zé Maria Trindade, é que existe um receio muito grande desse pessoal da oposição e também, no mínimo, de boa parte do Centrão, que se for aprovada a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro, com a economia de R$1 trilhão para os cofres públicos, a força eleitoral que o Bolsonaro pode ganhar para 2022 é muito alta. Porque aí ele pode ter dinheiro para investir em segurança pública, em educação, em saúde e tudo mais, e pode fazer um excelente governo, e aí pode se cacifar para uma eventual reeleição ou para determinar quem seria o seu sucessor. Então, também existe uma estratégia político-eleitoral por trás dessa tentativa de desidratar a proposta de reforma da Previdência, né? Os deputados só pensam naquilo, né? Naquilo direto. E na próxima eleição. Felipe, isso aí tem lógica, sim. A lógica é a seguinte: me explicou um líder que está envolvido na reforma da Previdência. Ele disse que está envolvido porque quer que aprova, porque acha que vai melhorar para o país. Mas a lógica política da reforma da Previdência é o seguinte: vários deputados que levantaram essa bandeira perderam os mandatos, porque até então a reforma da Previdência era impopular. Só que é o seguinte: esta é uma nova bandeira que, se aprovada no Congresso Nacional, vai evidentemente alavancar a economia do país, porque ela se transformou em termômetro, em símbolo. Aprovada a reforma da Previdência, a expectativa é de que investimentos novos venham para o Brasil e aí a economia gira. Se isso acontecer, quem estiver na frente da reforma da Previdência sai lucrando. Aí já estamos falando politicamente, de retorno político, de voto, de popularidade, de apoio, né? Quem estiver na frente da reforma da Previdência sai ganhando e na próxima eleição vai receber votos por isso, se a economia melhorar, se os empregos vierem. Agora, se ao contrário, alguém que esteja, por exemplo, na frente da reforma da Previdência e ela não seja, por exemplo, aprovada, é um derrotado, perde. E se, por outro lado, mesmo aprovada não resolve, piora a situação, o que é impossível, aí ele perde votos. Então a balança é exatamente por aí. O presidente Jair Bolsonaro
né, disse na entrevista a Augusto Nunes, pela primeira vez, que avaliará se será ou não candidato à reeleição, né, levando em consideração o momento político, claro. Antes ele negava que seria. Então isso acabou acendendo no Congresso Nacional esse debate, porque se é aprovada a reforma da Previdência, o país pode e deve se deslanchar, e aí melhora mesmo a situação dele.